você está tendo esses fogachos, esses acordares noturnos, essa pele seca, inclusive da região íntima, esse vídeo é para você. Eu sou a doutora Franciele Minotto e eu estou aqui para falar sobre o climatério e a menopausa. Vamos para o vídeo? Então, vou falar um pouco hoje sobre o climatério e a menopausa e mostrar o e-book que eu produzi, que eu compilei com as informações mais atuais que a gente tem na medicina sobre o tratamento, sobre o que fazer na menopausa. Bem, para começar, esse e-book está disponível no link, ali na descrição, no primeiro link da descrição. São, na verdade, 4 e-books que eu separei os assuntos. Esse que a gente vai falar agora são os assuntos, é a introdução, são as coisas, os sintomas, o conceito e as coisas que você precisa fazer antes de pensar em tomar o hormônio, né? Os exames principais. Bem, o que é a menopausa? O que é o climatério antes da menopausa? O climatério é a transição. No começo da nossa vida, na saída da infância, nós tivemos a puberdade, que é a transição da fase não reprodutiva para a fase reprodutiva. Então, a fase infantil para a fase do que a gente chama da menarquia. O grande divisor de águas é a menarca, a primeira menstruação. O climatério é a fase oposta. Então, eu vou sair da menarquia, que é a fase reprodutiva, e vou entrar na menopausa, que é a fase não reprodutiva. Então, eu preciso passar por essa transição, como foi lá na puberdade, que são 2 anos, principalmente, de irregularidade menstrual, muita acne, humor muito irritadiço. Bem, todo mundo conhece uma adolescente, verdade. Então, elas ficam mais agitadas. A gente passou por isso. E chega uma hora que a gente tem que trocar de fase. Então, o climatério é essa transição entre a fase reprodutiva, a menarquia, para a menopausa, que é a fase não reprodutiva. Quanto tempo leva o climatério? Depende da mulher. Como é uma fase de transição, eu vou começar a ter menos hormônio feminino, menos folículos primordiais que produzem o hormônio feminino lá no ovário, e eu vou começar a ter irregularidade menstrual, que é o primeiro sinal. Eu posso ter um curto período, vai ficar um menor intervalo entre uma menstruação e outra, ou eu posso ter um maior intervalo entre uma menstruação e outra. Então, eu posso começar a menstruar de 15 em 15 dias, ou posso demorar 45, 50 dias para menstruar. De alguns meses, ok, fica bem, menstrua todo mês certinho, daí desregula de novo. Então, eu posso ficar alguns anos nesse processo. Tudo depende da quantidade de folículos ovarianos que estão lá funcionando e produzindo hormônio. Nessa fase, como eu ainda tenho folículo ovariano, eu ainda tenho ovulação, ela não é regular, ela não é todo mês, mas eu posso engravidar. Então, porque eu tenho ovulação. Então, é preciso ter cuidado nessa fase do climatério que a mulher ainda é fértil, é capaz de engravidar. Eu atendi várias pacientes, mas uma me marcou, ela chegou, ela tinha 45 anos, ela não tinha filhos, e ela veio com uma queixa, doutora, eu estou entrando na menopausa, né? Porque é a perimenopausa, ou o climatério. Estou entrando na menopausa. Eu falei, tá, mas quais são os teus sintomas? Eu estou tendo tontura, enjoo, dor de cabeça, cansaço. Falei, olha, não são bem os sintomas padrão de uma menopausa. Eu penso que é preciso fazer um beta-HCG para a gente ter certeza que não é uma gravidez. E era uma gravidez. Então, ela já estava com algumas irregularidades menstruais, ela já estava no climatério. Em média, a mulher brasileira entra nessa fase do climatério entre 45 e 55 anos. E o que diferencia o climatério da menopausa? É simples. A menopausa é a fase não reprodutiva. Como que eu tenho certeza que eu não estou mais na fase reprodutiva? Eu fiquei 12 meses consecutivos sem menstruar. Eu dei chance para o meu ovário menstruar por 12 meses, ovular, e ele simplesmente falou, olha, acabou.
não tem mais lenha para queimar, não tenho mais óvulo, não tenho mais folículos aqui. Eu não sou mais capaz de produzir hormônio feminino, estrogênio e progesterona. Então, o estrogênio e a progesterona, eles são produzidos no folículo ovariano, enquanto eles estão na fase de maturação, e a progesterona depois que houve a ovulação principalmente. O ovário continua produzindo a testosterona. O ovário produz 50% da nossa testosterona. Então, o que é a menopausa? É quando eu tenho uma concentração maior de testosterona em relação à minha concentração de estrogênio, porque o meu ovário parou de produzir estrogênio. Então, eu posso fazer exame, se eu não tenho útero e não estou mais menstruando, porque eu não tenho útero, eu vou precisar fazer um exame, eu vou começar a sentir ondas de calor, sudorese, um calor que principalmente começa no peito. Do nada eu tenho umas irritabilidades, do nada eu tenho uns taquicardias, eu posso começar a ter uma colocação da gordura no abdômen, que geralmente quando a gente tem estrogênio maior do que, que a testosterona, a gente coloca gordura lá no culote, lá no bumbum. Quando eu tenho a testosterona maior do que o estrogênio, eu vou depositar gordura mais na região abdominal. Então, eu vou ter essa mudança do meu padrão metabólico. Vou colocar mais gordura no abdômen, vou apresentar um pouco mais de irritabilidade, posso começar a ter já uma secura genital na região íntima, na vagina, porque o estrogênio, ele não fez os caracteres sexuais secundários, a mama, os pequenos lábios, os grandes lábios se diferenciarem lá na puberdade. Então, sem eles, nós vamos atrofiando esses caracteres sexuais secundários, eles vão diminuindo. Então, eu vou diminuindo a espessura da parede vaginal, ela vai diminuindo a elasticidade, a umidade, e é um processo natural. Lógico que eu não preciso sofrer isso. Se ele estiver muito intenso, eu posso retardar esse processo usando terapia hormonal estrogênica. E eu não vou repor o hormônio estrogênio, porque não tem como repor. Eu vou tomar um estrogênio sintético para enganar o meu corpo, fazendo de conta que ele está produzindo estrogênio, porque o meu ovário não vai mais voltar a produzir hormônio feminino. E o meu cérebro, mesmo eu tomando o estrogênio, ele vai aumentar o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, vai aumentar acima de 40 e não, mesmo eu usando o hormônio, ele não vai diminuir. Então, uma marca laboratorial da menopausa é eu diminuir o meu estrogênio, meu estradiol, que é o que a gente mais dosa, a menos de 40, e o FS, que é o hormônio folículo estimulante, mais de 40. Lógico que tem nuances nisso. Quando eu colho o exame, o FSH e o estradiol e a progesterona, eu estou tirando uma fotografia daquele momento. Eu posso ter um estímulo ovariano e 15 dias depois menstruar. Quer dizer que eu não estava na menopausa? Não, quer dizer que eu estou no climatério. Eu ainda estou tendo variação hormonal. O meu ovário não faliu, ele ainda não parou definitivamente de produzir. Agora, depois de um ano sem menstruar, eu voltar a menstruar, é preciso fazer um ultrassom transvaginal para dar uma olhada se não tem um pólipo, se está acontecendo alguma coisa lá no teu endométrio. Por que você sangrou se você já ficou um ano sem menstruar, o que caracteriza a menopausa. Então, vamos aqui para o e-book. Então, eu vou dar um en passant, o objetivo não é ler o e-book com vocês, né? Para isso, ele está lá na Hotmart, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, a perimenopausa, que é o climatério, inclui os anos antes da parada completa da menstruação, que é uma mulher que ainda não atingiu os 12 meses de ausência da menstruação. Então, o que marca o climatério? A menstruação irregular e os sintomas típicos da menopausa, como a onda de calor e a irritabilidade. Quando eu falo, eu tive uma paciente que foi engraçada, doutora, eu já me curei da menopausa, né? Você escreveu ali no prontuário que eu estou pós-menopausa, então pós-menopausa quer dizer que ela já passou.
Então, a pós-menopausa, quando a gente fala esse termo, quer dizer o período depois do diagnóstico da menopausa. Quer dizer que já se fez o diagnóstico de menopausa, já ficou os 12 meses sem menstruar. Eu dei essa má notícia para ela, falei, querida, quer dizer, a gente vai terminar os nossos dias na menopausa. Menopausa pode durar 30 anos na nossa vida. Então, nós podemos passar um terço da nossa vida na menopausa. Então, vamos estudar um pouquinho sobre ela e vamos entender o que acontece e aceitar que dói menos, né? Porque ela faz parte da nossa vida, faz parte da nossa evolução como ser humano. Então, a data do último episódio de sangramento é definida, eu preciso saber a data da última menstruação, porque a partir dela eu vou contar 12 meses para falar da menopausa. Por exemplo, no meu caso, eu marco aqui eu gosto de usar o Pink Bird, que é um aplicativo, e eu tô atrasada mais de 60 dias. Deixa eu ver. Minha última, eu tenho que anotar que senão, a minha última menstruação foi em março, abril e maio. Então, eu já tenho mais de 60 dias que eu não menstruo. Posso menstruar daqui a pouco? Não posso, porque eu comecei a tomar hormônio, né? Porque eu disse isso pra vocês em outro vídeo, acho que lá do Instagram ou aqui. Então, esse hormônio que eu tô tomando, ele é contínuo, então não vai mais deixar eu menstruar. Mas se eu não tivesse tomando o hormônio, poderia, daqui 2, 3 meses, vir uma menstruação. E ok. Eu vou falar um adendo, porque eu tô nessa fase do climatério, não deu ainda o diagnóstico de menopausa, não fiquei os 12 meses e agora tomando o hormônio fica difícil de contar, porque se bem que o hormônio ele não bloqueia esse hormônio, essa dose do hormônio que a gente usa para menopausa, ele não bloqueia o eixo hipotálamo, hipófise ovariano, que é o que faz a gente menstruar. Então, se for para eu menstruar, se eu tiver endométrio para menstruar, eu vou menstruar mesmo tomando o hormônio. Mas acredito que não. Não é tão comum a gente menstruar tomando hormônio esse contínuo. Como eu estou tomando a ultra baixa dose, não é impossível. Mas eu pensei, assim, mais de 20 anos lidando com mulheres no climatério, na menopausa, com hormônios e tal, eu pensei, vou tentar usar só métodos, nem fitoterapia, só métodos alimentares, funcionais, para conseguir não me incomodar com os sintomas, as ondas de calor e a insônia, os acordares noturnos. Mas olha, acredito que há 2 anos eu já estou nessa fase, e 2 meses, a 1 mês e pouco, foi insuportável. Eu não conseguia, eu acordava 3 a 4 vezes à noite, do nada, trabalhando, ficava encharcada. Eu falei, nossa, realmente, eu não imaginava que era tão ruim assim. Então eu falei, não vou sofrer, não vou ficar de mimimi. E lembrei da primeira consulta que eu fiz como ginecologista, já fora da residência, que eu atendi uma mulher, uma jovem senhora como eu, e ela chegou assim toda descabelada, triste, abatida, e falando que a vida tinha acabado para ela, que ela não aguentava mais, que ela sangrava igual uma bica, que estava tudo ruim na vida dela. E daí pedi a mamografia, que é o principal, que é o exame fundamental antes de você começar a tomar um hormônio, né? Saber a história, se você tem um familiar de 1º grau com câncer de mama, e fazer uma mamografia. E ela não tinha contraindicação para terapia hormonal, e iniciei um hormônio para ela e pedi para ela voltar em 45 dias para a gente ver como ela tinha ficado. E quando ela voltou, ela estava toda maquiada, toda arrumada, toda bonita, tinha pintado o cabelo, assim, era outra pessoa. E eu me lembro de ter falado, cara, como isso é transformador. Eu, nos meus 24, 26 anos, acho que eu tinha 26 anos, e, cara, isso é muito transformador, isso é vida, né? Fiquei, assim, impactada com a mudança que ela teve em 40 dias, e eu vivi isso na pele. Agora eu tava, né, desanimada e tal. Quando eu voltei, quando eu comecei a tomar o hormônio, realmente muda o humor, porque a serotonina,
lá do cérebro, o neurotransmissor do bem-estar e do bom humor, ele é diretamente proporcional ao estrogênio. Então, o efeito dele lá no cérebro tem uma dependência do estrogênio. Não se sabe se quem ajuda quem, se o estrogênio alto melhora a serotonina ou se a serotonina alta melhora o estrogênio. Eu só sei que na menopausa a gente não tem o estrogênio mais, então a serotonina fica precisando de uma ajuda também. Tanto que para quem não pode usar a terapia hormonal, nós usamos um antidepressivo dual que chama venlafaxina, que vai melhorar tanto a noradrenalina, que dá uma disposição física, quanto a serotonina, que é esse neurotransmissor do bem-estar e do bom humor. Mas então realmente, sim, desculpa a digressão, mas eu vivi na pele aquela coisa de como é importante você saber, né, as suas opções, o que você pode fazer, você tentar o que você pensa ser melhor para você naquele momento e vendo que não tá bom assim, você procurar algo melhor. Saber disso, ter essa informação, faz muito bem, dá uma segurança. Então, como eu passei isso, lembrei daquela mulher, a primeira consulta que eu atendi de ginecologia na vida, fora da residência, né, já como ginecologista, eu falei assim, nossa, é importante demais, assim, ter essa informação. E a informação, até para o médico, ela está muito espalhada. Então, tem guideline da Sociedade Brasileira de Cardiologia falando dos riscos cardiovasculares, tem o guideline da ginecologia obstetrícia, da mastologia em relação aos hormônios, do Ministério da Saúde, o que se faz lá fora. Então, eu resolvi compilar todas essas informações cientificamente comprovadas para você não ficar no achismo, para te ajudar também e ajudar o generalista, o médico que não lida especificamente com isso, que trabalha com mulher, mas que não é especialista em ginecologia obstetrícia, a saber os pontos, as coisas importantes para juntar toda a informação que tem de menopausa e climatério num lugar só e me comprometo a estar sempre atualizando. Saiu alguma coisa nova, eu vou atualizar esse e-book, porque é muito importante você se munir dessa informação para você conseguir fazer uma escolha consciente, né? Informada mesmo. Porque as consultas médicas, elas estão cada vez mais rápidas. Nós não temos tempo mais para explicar sobre todas as opções que você tem, sobre todos os cuidados. Então, eu penso que para complementar a consulta médica e para ajudar a você conversar com o teu médico sobre as opções, eu fiz esse e-book, eu compilei essa informação. Então, onde a gente estava aqui? Um dos primeiros sinais da diminuição da reserva ovariana, os folículos ovarianos, é o encurtamento do intervalo entre as menstruações. Então, o intervalo, ele pode ficar maior, passando para 40, 50 dias, e o aumento dos ciclos. Então, eu posso ter um encurtamento ou um aumento do intervalo do ciclo. Depende da mulher, depende da gordura periférica também que essa mulher tem. Então, eu vou falar sobre o FSH. O valor acima de 25 já pode indicar transição menopausal, né, que é o climatério. E a menopausa são 12 meses de ausência da menstruação, simples assim. E vem com aquele monte de sintomas. Daí eu também falo quais são os principais sintomas. Em média, a gente vai ficar com esses sintomas de transição, essas ondas de calor, de 3 a 7 anos. Olha, pode ter uma média aí de 7,4 anos de duração. Teve um estudo multicêntrico que observou que sintomas podem durar uma média de 7 anos. Então, tem mulheres que duram 3, tem mulheres que duram 5, e eu já vi mulheres que ficaram muito tempo. E assim, não se engane, quando você parar de tomar o hormônio, eu resolvi tomar o hormônio. 15, 21 dias depois, os sintomas vão voltar. Não é que a gente vai conseguir fazer você não ter sintomas da transição menopausal. Quando eu te dou o hormônio para tomar, eu vou
tentar adiar esses sintomas. Mas quando você parar de tomar o hormônio, você vai ter sintomas, vai ter onda de calor, vai ter sudorese, vai ter ressecamento vaginal. Quando o sintoma é só ressecamento vaginal, a gente pode usar um hormônio local, um hormônio lá na região íntima, um hormônio, o estriol, ou para quem não pode, o colpotrofino, tem hidratantes vaginais também. Mas então, mesmo que eu pare de tomar o hormônio, em algum tempo depois que eu parar, eu vou ter a minha transição menopausal. Então, não é que eu vou passar ilesa pela transição. Não é que, é só naqueles anos que vai dar a transição menopausal. Não. É quando você parar de tomar o hormônio, o teu corpo ele vai manifestar os sintomas da ausência do hormônio feminino. O nosso corpo, ele tem memória, ele quer o hormônio feminino. Então, as mulheres na perimenopausa apresentam irregularidade, mas como eu falei, podem engravidar, porque elas vão ter ciclos menstruais irregulares, vão ter ovulação irregular, mas vai ter. Então, os sintomas da menopausa, como fogacho, que é a onda de calor, a atrofia urogenital, que é a secura, está intimamente relacionada ao hormônio estrogênio, que a gente vai falar que o mais potente é o estradiol. Então, eu já dei um en passant, falei bastante sobre o que acontece, os sintomas vaginais. Então, aqui eu vou falar sobre os sintomas, como cuidar, né? Aqui tem até uma tabelinha sobre os riscos, né, que aumentam na menopausa. Vou falar da cardiologia, porque do que está confirmado é que a mulher na menopausa ela tem aumento do risco de ter infarto e AVC. Então, muitas vezes o hormônio, dependendo da janela de oportunidade, de início do hormônio, eu consigo diminuir esse risco de infarto e AVC. Lógico que tem outros riscos associados. Então, aqui eu vou falar sobre como cuidar, né, compilando. Nada veio só da minha cabeça. Todas essas informações, elas são validadas cientificamente. Falar sobre os cânceres, aqui é uma piadinha e tem cura, sobre aquela lá, tipo, pós-menopausa, então eu já não tá curada. Nós vamos viver 30 anos na menopausa. Então eu fiz tudo como tópicos para ser fácil entendimento. E daí, falei aqui, no primeiro eu já falei sobre as terapias, as fitoterapias, que podem ser o começo, ela pode minimizar os sintomas e você ficar bem com ela, com a fitoterapia, que são amora, a glicinimax, as isoflavonas, né, naturais, e daí tem toda a referência bibliográfica. Então, são 4 desses aqui. Esse daqui é a introdução. Daí tem um que fala sobre as terapias, os hormônios, né? Quem pode, quem não pode. Tem outro que fala sobre a sexualidade, fala um pouco sobre o hormônio masculino, sobre a testosterona usada para os problemas de sexualidade, não se enganem. Eu vou trazer um outro vídeo aqui sobre isso. E tem um outro e-book que fala sobre alimentação funcional, né? O que o ideal, onde eu posso, porque eu não sou muito a favor, eu não tenho o hábito de passar muitas vitaminas. Quem já consultou comigo sabe que eu dou importância para a vitamina D, para a vitamina C, para a vitamina B12, para o cálcio. Mas nós conseguimos isso na nossa alimentação também, né? Então, eu fiz uma compilação de alimentos onde eu tenho vitamina disso e isso, onde encontrar as vitaminas que eu preciso para essa nova fase da minha vida. Bem, por hoje eu vou ficando por aqui, mas eu venho para o próximo vídeo falar um pouquinho mais sobre os hormônios, sobre a terapia hormonal da menopausa. Se você ficou interessada, o link do e-book está aqui no primeiro item da descrição. Tem mais, eu deixei textos também sobre menopausa lá no meu blog, sexualogasincera.com. Vai lá dar uma conferida que também tem alguma coisa sobre as fitoterapias. Um grande beijo, vejo você no próximo vídeo. Fala aqui nos comentários sobre que assuntos você quer que eu fale mais aqui nesse canal. Um grande beijo, tchau, tchau.